Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar o vídeo para vocês falando sobre a mulher plena. Eu estou fazendo vídeos aqui no canal falando sobre como nós nos tornarmos essa mulher plena diante de Deus. E hoje eu tô com uma Bíblia aqui, que eu já tenho ela já faz bastante tempo. E eu esqueci de citar ela no dia que eu falei as Bíblias que eu estaria utilizando para fazer esses vídeos. Inclusive, deixa eu pegar a minha Bíblia que eu mais tenho utilizado, mesmo que eu não estou mostrando ela para vocês. Eu tô a que mais eu estou utilizando essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo da Mulher Plena. Essa Bíblia aqui, ela é da Editora Geográfica. E a que eu mais estou utilizando para fazer esses estudos de forma pessoal é essa Bíblia aqui. E ela tem alguns estudos que me ajudam bastante. E tem o texto bíblico, né? Que é o mais importante. Que tudo que a gente entende da Bíblia, que a gente monta estudos, que a gente traz reflexões, até estudos, vamos dizer, mais robustos, estudos mais teológicos, mais com vamos dizer, com conhecimento histórico, cultural, tem que partir da Bíblia ou tem que ter a sua. Tem que conversar diretamente com o texto bíblico. Não pode ser desconexo do que está na Bíblia. E hoje eu vou estar usando, vou deixar essa aqui, porque hoje eu vou estar usando outra Bíblia para montar esses estudos com vocês, para fazer esse estudo. Hoje eu acho que o vídeo vai ser mais breve. Essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Mulher Tu Estás Livre, com os estudos de T.D. Jakes. Essa Bíblia aqui, ela é da editora Vida. A capa que veio nela esfarelou todinha, porque ela era de um material tipo emborrachado, mas esfarelou. Eu não tenho outra Bíblia com esse material. Na verdade, eu tenho outra Bíblia da Editora Vida que aconteceu a mesma coisa, só que essa Bíblia não está mais no mercado, que é uma Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Eu tenho ela aqui, mas ela não está mais no mercado e eu troquei a capa dela. Deixa eu ver se eu pego ela para vocês. Ó, eu fiz uma capa para ela, tá vendo? Ela tá aqui dentro, né? Essa daqui não é a capa que veio nela, ó. É essa Bíblia aqui da Editora Vida. O material interno da Editora Vida é muito bom. Só que as capas, pelo menos antigamente, vinham umas capas de não tão boa qualidade. E essa Bíblia aqui, eu vou estar usando ela com vocês também. Só que hoje eu separei a outra Bíblia para a gente estar utilizando. Essa daqui, quem tem ela é uma boa Bíblia, ela tem ótimos estudos focados no público feminino e tem uma perspectiva correta do papel da mulher mediante ao que a palavra de Deus diz. Porque às vezes a gente encontra bíblias de estudo focadas no público feminino, ou mesmo que não seja focado assim para nós, traz uma perspectiva errada do que a Bíblia está nos ensinando, de como nós vivermos corretamente diante de Deus. E essas Bíblias de estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, em sua maioria, traz estudos nesse sentido. E os estudos que eu estou trazendo é com essa pegada, com essa visão. Eu tenho essa Bíblia aqui desde o ano de 2024. Ó, eu adquiri ela em 3 de abril de 2024, essa Bíblia aqui. E essa daqui, particularmente, tem um texto ao meio da edição contemporânea. Eu, inclusive, tem outros vídeos no canal falando sobre a Bíblia, falando sobre o que vem na Bíblia. Ó, essa daqui é a ficha catalográfica dela. Eu não sei se vocês ainda acham para comprar. Eu acho que sim. Se vocês procurarem, eu vou dar uma procurada, ver se acha algum exemplar desse para ser comprado. Mas eu não tenho certeza se você vai achar todas essas opções de capa. A minha era rosa e branca. Aí é luxo, rosa e branca, mas ela vinha com material emborrachado que começou esfarelando, esfarelou muito rápido. Eu acho que era essa aqui, ó, rosa e branca. Mas eu não tenho certeza agora se era desse jeito aqui, é o índice dela. Aliás, o ISBN dela. Ela vem com o texto ao meio da edição contemporânea. Vem escrito só aqui, ó, a versão, mas não vem nenhum texto próprio para a versão. Mas tem aqui um texto de T.D. Jakes. E essa Bíblia aqui ela é muito boa, tem muitos estudos e tal.
Tem alguns estudos aqui que eu não gostei tanto da forma com que ele levou os estudos, mas de modo geral eu gosto. De modo geral eu gosto. Tem os estudos aqui no início dessa Bíblia aqui, que trazem algumas... aqui são todas as mulheres da Bíblia. Você vai encontrar, se você tiver dificuldade, todas as mulheres da Bíblia estão aqui e aonde você vai encontrar elas na própria Bíblia. Aqui tá sujinho, ó. Deixa eu tirar aqui. Aonde você vai encontrar elas na Bíblia, sabe? Falando sobre elas. Aqui são 10 mulheres principais que ele separou para falar. São 10 mulheres influentes na Bíblia. Bem interessante. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso daqui é uma flor. Isso daqui é uma flor. Durante muito tempo eu fiquei achando que isso aqui era pipoca. Eu não sei porquê. Pra mim isso daqui parece pipoca, não parece flor. Mas tudo bem. Aí, deixa eu ir lá pro estudo que eu separei pra falar com vocês. Que eu queria falar com vocês. Eu botei até abas nessa Bíblia aqui. Aí, como eu falei, eu fiz uma capa pra ela. Porque, ela tem as palavras em destaque. Isso é bem legal. A forma do texto também é muito bonita. Aí é bem interessante essa Bíblia. Tem um espaçamento legal e eu escrevi muito nela já, mas ela não tem, assim, espaço para você fazer anotação. Mas olha só os espaços que ela dá. E eu sempre escrevi e a folha é boa. Tá vendo? O que transferiu foi pouca coisa, apesar da página ser fina. Aqui, eu separei esse estudo aqui para falar com vocês, porque eu quero ler o texto bíblico, mas eu quero falar algumas coisas com vocês sobre a mulher plena. Porque ser plena diante de Deus implica também também fala sobre a questão do nosso casamento, porque nós somos mulheres servas de Deus, e em sua maioria mulheres já casadas, ou mulheres que estão prestes a se casar, ou mulheres que já se casaram e estão viúvas, né? Hoje em dia é difícil você encontrar uma mulher que viuvou e permaneceu só, né? Permaneceu viúva e não se casou de novo. Mas a questão é que o casamento faz parte de um viver cristão, questão que Deus determinou a nós. Desde o início da criação do mundo, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem, colocou no jardim, e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então, Deus fez alguém especial para Adão, e ele fez uma mulher, né? Deus já tinha tudo em mente quando ele organizou a humanidade, e ele fez o homem e a mulher. Quando ele fez a mulher, ele já colocou a mulher no contexto do casamento. Mesmo que Deus, ele, não fez a mulher só para isso, mas ele fez com a mulher nesse contexto do casamento, sabe? Conectando esse papel de certo modo, a uma das nossas funções, de uma das nossas... da forma com que a gente agradar a Deus viver esse chamado que Deus trouxe para nós, como na sequência a gente vê que Eva teve filhos, e por meio desses filhos veio a vir Jesus Cristo, né, como descendente dessa linhagem, né, saindo de Adão e Eva, passou por Sete e por tantos outros, e chegou em Jesus, e por meio desse ato dela ter filhos, nós conseguimos hoje encontrar a salvação por meio de Cristo Jesus. No caso, se casar, ter filhos, é uma forma de responder corretamente ao chamado de Deus. Mas isso não quer dizer que é isso que vai nos salvar. O que nos salva é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Viver isso é cumprir ou atender de forma correta o chamado de Deus. Eu acho que essa fala fica melhor colocada. E eu queria falar com vocês sobre 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo fala sobre a questão do casamento. Esse texto, ele tem muito peso doutrinário, esse texto aqui, e ele traz muita orientação sobre muitas questões. Por exemplo, Paulo aqui, ele lida sobre várias questões. Ele fala sobre perguntas que foram levadas a ele, porque muitas pessoas tinham dúvidas,
mas também tinha muita polêmica sendo levantada naquela época, desde aquela época, né? E eles estavam entendendo tudo errado sobre como viver de fato o casamento e como viver corretamente diante de Deus sem desfazer aquilo que já estava feito. Como é que a gente ia lidar com certas questões que já estavam apresentadas diante de nós? Aí esse capítulo 7 aqui, de 1 Coríntios, lida com muitas questões que o próprio Cristo falou sobre alguns assuntos. O apóstolo Paulo aqui, ele cita palavras de Jesus, que Jesus falou lá em Mateus 5, Mateus 19, agora eu não sei se é Mateus 5, mas é Mateus 19, eu tenho certeza, Marcos e também Lucas. Lucas eu acho que é 18, versículo 16, e Mateus eu acho que Marcos é capítulo 9. Fala sobre essas questões do casamento, questão de divórcio, questão de pode se casar de novo? Em que cenário pode se casar de novo? E as viúvas, como ficam? Né? Agora que nós estamos sofrendo perseguição, nós devemos nos casar? Nós devemos nos separar? Como é que a gente faz? E aqueles que se casaram com pessoas não cristãs? O que vai fazer? Vai se divorciar? Vai permanecer junto? O que acontece sobre isso? As relações sexuais no casamento são corretas diante de Deus? O que a gente deve fazer? Né? Sobre várias questões que até hoje em dia as pessoas têm dúvida. Então, é muito interessante você ler 1 Coríntios capítulo 7 de forma calma, prestando atenção no texto, e todas as vezes que você tiver algum entendimento do que está escrito aqui, pensa, o que está escrito no restante da Bíblia? O que você entendeu está contradizendo o restante da Bíblia? Então, você está entendendo errado. Então, a Bíblia, ela concorda consigo mesma, com ela mesma. No caso, se você entende alguma coisa que está distorcendo ou está indo contra, vamos dizer assim, o que já está na Bíblia, dito antes, então, ou você está entendendo errado, ou você precisa estudar um pouco mais, você precisa ler mais para você ver, eu tinha entendido errado, eu achava que era isso daqui. É porque às vezes a gente entende errado, mas não é por vamos dizer, de propósito. É porque a gente precisa pedir orientação do Espírito Santo e precisa ler mais, precisa se empenhar mais para estudar corretamente. Por exemplo, se o seu filho ou sua filha vier te fazer uma pergunta sobre alguma dúvida que ela tenha e você não sabe responder, mas você quer ajudar o seu filho e sua filha, o que você faz? Você vai buscar saber corretamente para você falar, trazer a resposta certa, para que o seu filho e sua filha seja bem orientado por você. E às vezes você não sabe como responder aquilo, mesmo que você saiba a forma certa ou a forma mais correta de se fazer. Mas às vezes você não sabe como trazer a resposta, usar as melhores palavras, ou você talvez achava que era para fazer de um jeito e, na verdade, quando você vai buscar um conhecimento melhor, você descobre que até você tinha um entendimento errado daquilo ali. Então, é assim que a gente deve fazer sobre todas as vezes que a gente vai viver diante de Deus. Todas as vezes. E a gente faz esse viver diante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu já falei demais, vamos dizer, tive muita introdução nesse vídeo. E eu queria ler para vocês 3 trechinhos aqui do estudo que eles trazem, que é bem interessante. E eu marquei aqui para ler com vocês. Eu vou ler aqui, O casamento não gira em torno de realização pessoal. O casamento é um ato de doar, não de receber. Ou seja, isso daqui eu gostei muito desse texto, porque muitas pessoas hoje em dia falam que a gente se casa para realizar um sonho. Eu tinha um sonho de me casar de princesa. Eu tinha um sonho de viver aquele dia do casamento. Ou eu tinha o sonho de viver um conto de fadas no meu lar e que o meu marido fizesse todas as minhas vontades, me agradasse nisso, me agradasse naquilo, que eu pudesse ter só o meu espaço, sei lá o que mais, e voltando todas as necessidades para as suas próprias.
E o casamento não se trata disso. Casar-se é você atender, como eu falei anteriormente, ao chamado de Deus. Casamento faz parte das nossas... É um chamado de Deus para nós, como se fosse uma das nossas funções, sabe? Atender ao chamado de Deus. Você não se casa para viver um sonho, você se casa para atender ao chamado de Deus. Sim, você se casa geralmente com quem você gosta, com quem você sente afeição, carinho, mas para você, junto daquela pessoa, construir um amor. Porque amor não se trata de sentimento. Amor se trata de posicionamento e de decisão e de compromisso. Porque afeição, carinho, sentir certa afinidade com aquela pessoa, isso você pode sentir por um amigo, por uma amiga, mas comprometimento para toda uma vida, isso é amor, sabe? Isso é amor de verdade. E você se relaciona com o seu esposo de uma forma especial, é claro, né? Como homem e mulher, é diferente e tem que ser diferente, mas amor não se trata de, vamos dizer, de sentimento, de paixão. Amor é compromisso, é decisão. Por isso que na Bíblia fala, né? Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda... Tipo assim, quando você ama a Deus, não é só uma questão de sentir. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui, que nessa Bíblia aqui eu já tinha marcado isso, mas era sobre outro assunto. Marcos 12, vamos lá. Versículo 29. Aqui, Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui, ó, deixa eu chegar perto para vocês verem. Jesus, ele fala isso. Tá vendo aqui? Então, essas são as palavras de Jesus. São recomendações de Jesus para como nós vivermos esse amor diante de Deus. E o que é amar de fato? Mas lembrando que quando você ama o seu marido, você está, de certo modo, demonstrando amor, o amor que você sente por Deus. Porque isso é ser cristão. Tudo que você faça, faça para agradar a Deus. Tudo que você faz não é para fulano ou para cicrano, é para Deus. Nem para você mesmo. Você faz para agradar a Deus e para engrandecer ao Senhor. E uma forma de amar a Deus é amar ao seu esposo. E olha só, o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, isso daqui, amar ao teu esposo, implica em amar a Deus também. Eles estão conectados. Mas vamos voltar para o assunto que eu queria falar com vocês. Aí, na sequência aqui, eu quero ler o outro trechinho que ele fala assim, ó. O apóstolo Paulo ensina que a mulher casada não deve ser tão espiritual a ponto de descuidar do marido. Não, a ponto de descuidar do ministério do casamento. Aí ele cita o texto, eu vou ler com vocês. Deus diz: quero que as mulheres casadas se preocupem em agradar ao marido, e vice-versa. Ou seja, esse texto aqui não está falando só com nós mulheres, está falando também com os maridos. Porque no texto de 1 Coríntios 7, versículo 33 e 34, fala exatamente isso. Ó. Versículo 33, começa aqui, ó. Versículo 33, eu acho que tá na sombra, né? Ó, versículo 33 tá aqui. E o versículo 34 fala isso mesmo. Aqui, ó, versículo 34. Ó, por quê? Porque ele traz esse entendimento. Ele fala assim, a mulher, quando ela é solteira ou quando ela é viúva e ela não se casa de novo, ela vive para as coisas de Deus, né? Ela deve obediência ao seu pai e sua mãe, mas ela vive em cumprir as questões do reino, né? De viver para cuidar da igreja, para cumprir as missões que a igreja lhe dá e viver o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Ela pode estudar mais a palavra de Deus, várias questões. Mas quando ela se casa, ela tem que ter em mente que o casamento é um ministério que Deus colocou em sua vida.
Ela não vive o casamento para realizar sonhos. Ela vive o casamento para atender a um chamado de Deus. O casamento é um ministério. E cuidar dos filhos também é um ministério. Ser boa esposa, ser boa mãe é um ministério que Deus colocou diante desta mulher. Não é uma coisa que nos prende. Não é uma coisa que impede que nós vivamos o chamado de Deus. O casamento é o chamado de Deus. E um grande pensador, ele falou uma coisa que eu esqueci o nome dele, mas eu lembro do que ele disse. Que ele falou assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Ou seja, quando você cuida do seu filho, quando você educa o seu filho e a sua filha, e você ensina corretamente o viver cristão e os valores corretos diante de Deus, você está fazendo missão, você está evangelizando e até mesmo ensinando aos seus filhos, você está cuidando da sua família. E muitas mulheres se veem negligenciadas nessa área do ministério quando elas têm que ter essa atenção mais voltada para os filhos, para o marido, para o lar, para as necessidades da família, como se elas estivessem deixando de viver o chamado que Deus tem para a vida delas, quando na verdade elas já estão vivendo isso, ou deveriam estar se empenhando na missão que Deus deu a elas, que é cuidar do seu casamento. Esse é um ministério que Deus trouxe, que Deus colocou na vida de nós, mulheres. E o último trechinho que eu vou ler aqui é esse aqui. Ó. Deus diz: eu libero a mulher casada do grau de consagração que espero da solteira, para que ela passe tempo enfeitando o seu casamento. Aí essa palavra aqui, enfeitando, muitas pessoas podem levar isso de forma negativa ou sentir essa palavra de forma negativa. Mas por que isso é negativo, né? Por que isso poderia soar negativo aos nossos ouvidos? Enfeitar o seu casamento. Por que isso é negativo, né? É tão bonito quando a gente pode cuidar do ministério que Deus colocou na sua vida, na nossa vida, e cuidar dele a ponto de que nós estamos já tendo capricho, conseguindo trazer enfeite, sabe? Trazer uma beleza mais especial, a ponto de que aquilo fique muito bem cuidado, enfeitado, e dessa forma a gente devolve a Deus tudo aquilo que Ele nos entregou de forma, vamos dizer, especial ao nosso Senhor. Como, por exemplo, a parábola dos talentos, que quando o Senhor entrega moedas ou talentos a seus 3 servos e eles recebem aqueles talentos, um deles, o primeiro, cuida daqueles talentos e ele multiplica os seus talentos. O segundo, ele multiplica também, só que ele faz em quantidade menor. É a capacidade com que ele consegue fazer, mas ele multiplica. E o terceiro recebe apenas um talento. E o que ele faz com esse talento? Ele enterra na areia. Esperando quando o seu senhor voltar, ele tira aquele talento do chão, da terra, e devolve. E ele fala assim: eu sei que você é muito severo, então, para não ter a chance e a oportunidade de perder esse talento, eu resolvi não fazer nada com ele. E toma aqui, estou te devolvendo esse talento. Aí o senhor tem aquele servo como servo mau, porque ele não trabalhou em cima do talento que o seu senhor tinha dado a ele. E o ministério do casamento, o casamento é um ministério, é um talento que Deus está nos entregando, né? E o que a gente vai fazer com esse talento que Deus está nos dando? Nós vamos cuidar dele, nós vamos multiplicar no sentido de fazer ele ficar vistoso aos olhos do Senhor, sabe? Dedicar com empenho, com esmero, nesse talento que Deus nos deu, nesse chamado, nesse ministério que Deus nos deu. E o que a gente faz mediante os nossos filhos? Nós vamos cuidar deles, nós vamos zelar por eles, para que desse ato isso venha a ser visto como uma ação
multiplicadora diante de Deus, aos olhos de Deus? Ou a gente vai enterrar esse talento que Deus está nos dando no sentido de não trabalhar em cima deles de nenhuma forma, sabe? E isso vai ser mal visto aos olhos de Deus. Então, viver o chamado de Deus não é só você ser uma grande pregadora do evangelho para o mundo lá fora, ou você ser uma cantora, gravar um CD, ser super famosa, ou tantas outras coisas que você pode considerar falando sobre o mundo lá fora. Mas você pode ser uma grande serva do Senhor e viver um ministério lindíssimo diante do Senhor, sendo verdadeiramente uma mulher plena diante de Deus, sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, sendo uma boa serva de Deus, cuidando do seu lar e enfeitando o seu casamento, enfeitando a sua casa, enfeitando o seu lar. Com toda a extensão que essa palavra possa ter, enfeitar, no sentido de embelezar, no sentido de cuidar e no sentido de trazer com que sua casa, sua família, o ambiente que você tem mais íntimo, tenha um cheiro suave diante de Deus, sabe? De forma física e espiritual. Como a mulher de Provérbios 31, ela cuidava da sua família, ela cuidava do seu lar. E ela trazia alegria diante dos olhos do seu marido, e todos viam isso, todos daquela cidade viam isso. Inclusive, os filhos dela também tinham ela em autoestima. Mas principalmente Deus, principalmente diante dos olhos de Deus. E quando a gente lê um texto que trata de questões tão complicadas, que fala sobre várias questões doutrinárias, a gente deve prestar atenção. E o que eu estou fazendo? E o que cabe a mim fazer? Eu sou uma mulher serva do Senhor, eu sou casada, então devo viver o meu casamento, cuidar do meu casamento, que é o ministério que Deus deu a mim, Deus colocou em minhas mãos. Os esposos, cuidar das suas esposas, cuidar das necessidades dela. Isso implica em trabalhar, em cuidar de várias questões. Aqui fala que, deixa eu voltar aqui. Mas o casado, fala do marido, né? Cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. Isso é falando do marido. Mas a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Ou seja, um deve agradar o outro. Não é tipo a mulher ficar assim, o que o meu marido pode fazer para me agradar? A preocupação da mulher tem que ser o que eu posso fazer para agradar o meu marido. E o marido cuida da sua esposa e também tem aquele cuidado, aquele carinho de agradar a sua esposa. Um pensando em cuidar do outro. Desse jeito, ninguém fica sem cuidado. E fazendo isso é agradar a Deus. Viver isso de forma bíblica, de forma correta diante de Deus, que não distorce as escrituras, é também agradar a Deus. Então, gente, falei muito. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero ter sido clara e objetiva na mensagem que eu quis trazer para vocês, porque eu vi que era necessário falar sobre essa questão do casamento com vocês, sobre como ser essa parte de sermos casadas implica em viver a plenitude de Deus. E nos próximos vídeos eu vou tentar trazer assuntos não diferentes, mas entrar mais na estrutura da disciplina espiritual. Aí a gente vai entrar na disciplina da oração. Eu comecei falando sobre a disciplina do silêncio, de certo modo, mas eu não me aprofundei. E na solitude também, mas eu quero entrar mais nessas disciplinas, só para ter esse ponto bem estabelecido, como trabalhar a disciplina espiritual não envolve negligenciar já o chamado e o ministério que Deus colocou na sua vida, que é ser boa mãe, boa esposa e boa serva de Deus, sabe? Uma coisa não está desconectando da outra e não deve desconectar. E uma coisa não deve sufocar a outra, sabe? Você ser
se dedicar à sua vida, de se aprofundar na disciplina espiritual, não pode sabotar você ser uma boa serva de Deus, que é ser uma boa esposa para o seu marido, isso é agradar a Deus, e ser uma boa mãe para os seus filhos, que isso também é agradar a Deus. E viver isso de forma plena, em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas é possível, porque pessoas já viveram desse modo, muitas pessoas, servos e servas do Senhor, e a própria palavra de Deus nos esclarece tudo isso. Então, gente, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, já falei demais. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todas nós.